Então existe o bem e existe o mal, e são forças espirituais que eles vão influenciar. Então cabe nós tomarmos o direcionamento para o lado do bem, como o próprio Deus disse ali, Deuteronômio 28. Eu coloco diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Então Deus aconselhou, disse: eu aconselho que vocês inclinem para o caminho do bem. E com isso provam que os resultados de nossas vidas não é Deus que vai decidir lá de cima. Não vou escolher esse para vencer e vou escolher esse para perder. Não, Ele deixou a sua palavra, e a sua palavra está dizendo: olha, se você inclinar por esse caminho, o resultado é esse, e se você inclinar por esse, o resultado é esse. Então cabe a nós tomarmos nossas decisões. E a respeito da guerra, como nós estamos vendo, porque Israel ele é o relógio do mundo, né? Então essas guerras contra Israel está mostrando assim no campo humano, no campo em que nossos olhos humanos podem ver como o mal, como o inferno, como as forças da maldade. Eles detestam o povo de Deus, eles detestam Deus, eles detestam o bem, para que nós saibamos com quem nós estamos lidando. Mas como você também deve saber, sempre tentaram destruir Israel, desde que Faraó tentou destruir Israel quando era ainda um povo fraco, um povo ainda sem muita expressão, um povo desnutrido. Eu estou falando lá no Egito, né? Mas aí aquele estado decaído, aquele estado em que Deus disse lá em Deuteronômio também, que Deus fez o povo para ser o povo modelo, será a nação respeitada por todas as demais nações. Deus disse lá em Deuteronômio, disse em toda a palavra: eu vos exaltarei, todas as nações respeitarão a vós estarão por cima e não por baixo, vós serás cabeça e não cauda. Terá sempre para emprestar, não haverá necessidade de tomar emprestado. Mas você vê o oposto total lá no Egito, né? Era Faraó que estava por cima, enquanto o povo era humilhado, o povo era oprimido, o povo sofria todos os tipos de agressões físicas, o povo estava trabalhando. Rapaz, isso é terrível, o povo trabalhava até não aguentar mais, e quando queria descansar não podia, comia só as sobras, enquanto que a promessa era para o povo, está lá em cima, mas que estava era Faraó. Então isso durou enquanto o povo manteve-se afastado de Deus. Mas quando o povo decidiu fazer aliança com Deus, a partir através do ministério de Moisés, então começou a acontecer as pragas. Por que aconteceu as pragas? Qual era o propósito das pragas? Abater a arrogância e o orgulho de Faraó e colocar as coisas em ordem conforme a vontade de Deus, colocar aquele povo por cima e não por baixo, aquele povo ser cabeça e não cauda. Por isso as 10 pragas, para que Faraó entendesse que mesmo ele sendo a maior potência da terra, com Deus não tem como, ninguém vence. Então a palavra de Deus é assistida por Deus, é velada por Deus, não só lá no tempo de Faraó, mas agora em nossos dias. Então você vê ali que quando o povo saiu de debaixo do governo de Faraó para ir em direção à terra que mana leite e mel, que Faraó tentou ir atrás, que usou o maior exército do mundo contra um povo que não sabia nem pegar numa espada, um povo desnutrido, porque até então aquele povo passava privações, passava fome. Você sabe da história, não é uma historinha para ficar no passado, é uma história para que você saiba que essas duas forças, elas estão atuantes agora, e lá em Israel e Irã e outros inimigos de Israel, que os mesmos espíritos que são os influenciadores de colocar essa raiva por Israel, é o mesmo espírito que coloca raiva e é raiva mesmo, né? Ira, revolta contra todos aqueles que hoje estão em Cristo Jesus. Mas eles tentaram, eles conseguiram, nunca conseguiram e nunca irão conseguir. E um propósito ali ainda no povo de Deus Israel, como você vê, que Deus fez com que os egípcios pagassem e desse ouro e prata para o povo de Deus. Está escrito tanto lá em Êxodo 12, como também
em Salmo 105, versículo 37. Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre aquele povo não havia um doente sequer, um inválido sequer, como está escrito na Bíblia. Isso para que você saiba que aquele modelo de escravidão hoje existe, né? Eu falei essa noite em nossa ministração como hoje essas cadeias, elas estão em nossos dias. Eu falo isso com todo respeito no meu coração por você, só para que você tenha informação e comece a meditar. Quantas pessoas eles se levantam de madrugada para ir trabalhar, e eles trabalham o dia inteiro, dependendo do trabalho, o dia inteiro, e obviamente ali esse período em que essa pessoa está trabalhando, ela está prestando um serviço. Eu vou usar esse termo muito respeitoso, mas apenas para que você entenda. Então ela arrendou a ela própria, ela alugou a ela própria para uma empresa. Então ela trabalha o dia inteiro, um dia, uma semana, um mês, ano inteiro, e ela não gostaria de estar ali. Enquanto isso, aquilo que de fato ela gostaria de fazer, quer estar em casa, com a família, com os filhos, se divertir, ela não pode fazer. Isso não é só um dia, não é só uma semana, não é só um mês, muitos uma vida inteira, e muito bem. E aí quando chega um final de semana ou entra nas férias, o que a maioria vai fazer? A maioria vai pegar o fruto do seu trabalho e vai investir em quê? Em bebida, em alcoolismo, em coisas que prejudicam mais ainda as suas vidas. Isso não é escravidão, isso é escravidão. Pessoas passam a vida inteira sem saber o sabor da vida, sem desfrutar o sabor da vida. Então hoje, o nosso mundo, as dores, o sofrimento, que você, ao ir em um hospital, você vê, vá nas delegacias para que você vê a dor e o sofrimento, vai nos manicômios, na sarjeta da vida estar aí. É por causa disso, por causa dessa escravidão. Mas o bom saber é que não importa aonde a posição, aonde você está, se você crê em Deus, entregar a tua vida para Deus, Ele é autossuficiente e poderoso para te tirar. Ainda que você estivesse morto, né? Eu nunca vi um morto, eu nunca vi um morto aceitando Jesus, cara, que são para você. Jesus diz assim, ainda aqueles que viverão, como é que é? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ainda que esteja morto, viverão, né? Então, no caso de Lázaro estava morto, né? Lázaro estava morto e Jesus chegou e disse, Lázaro, sai pra fora, rapaz. Lázaro saiu, né? Aí só teve que tirar a pedra e tirar os laços que estavam nas suas pernas, e o homem saiu Vivi, não sei se era Vivi da Silva, porque eu não sei o sobrenome dele, mas saiu Vivi de Betânia, né? Que ele era de Betânia naquela época, chamava o sobrenome, muitos dos sobrenomes das pessoas era da sua família, do nome do seu pai e do local que ele era, né? Então, como ele era de Betânia, o fato é, esse poder, o poder de Deus está hoje atualizado em nossos dias.